Olá, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de física, que é sobre o lançamento de um foguete de gelo seco. Para confeccionar o foguete, você vai utilizar duas garrafas de 2 litros, você vai pegar uma das garrafas, cortar o bico e fixar na parte inferior da outra, com cola quente. A garrafa recém-fixada, você vai pegar uma bexiga, colocar algumas pedras de brita até dar um peso ideal e vai colocar na ponta da garrafa recém-fixada, que vai dar o trajeto dela, que a garrafa vai ter uma aerodinâmica melhor. Você vai pegar também papel cartão e vai cortar 3 aletas na forma de triângulo retângulo e fixar na parte interior, dando a forma de um foguete. Você também vai precisar de algumas rolhas e vai colocar um veda-rosca em volta das rolhas até dar o tamanho ideal para tampar o ar na garrafa, de forma que não saia ar. E para confeccionar a base desse foguete, a base de lançamento, nós utilizamos 2 pedaços de MDF retangular, e para juntar esses 2 pedaços de MDF, a gente pegou uma dobradiça. Ficou como se fosse uma porta, fazendo o mesmo movimento, só que na forma horizontal. E para dar a angulagem ideal, a gente mediu e furou o MDF e utilizamos um graveto para fixar. Aí o MDF vai ser fixado, o MDF superior vai ser fixado com o graveto, que vai dar a angulagem ideal. Aí vai ser necessário medir o buraco para fazer a angulagem de forma correta. A gente utilizou o transferidor e régua para medir o tamanho do graveto. Com o transferidor a gente mediu o ângulo que a gente queria e fez os buracos e colocou o graveto. Aí a gente fez a angulagem de 45 e 60 graus. O combustível do foguete vai ser a água e o gelo seco. O gelo seco é o gás carbônico congelado no estado sólido, que ao entrar em contato com a temperatura ambiente, ele se transforma em gás novamente. E quando ele se transforma em gás, ele vai gerar uma pressão, e com água e gelo seco dentro da garrafa, essa pressão vai ser pressionada até chegar a um certo ponto que a rolha vai escapar e o gás vai sair e o foguete vai ser lançado. Agora vamos analisar o lançamento através do programa Tracker. Agora nós vamos fazer a análise do lançamento do foguete. A gente foi para uma área ampla para poder fazer um lançamento, porque precisa de um espaço. E através do programa Tracker, a gente vai conseguir descobrir o tempo que o foguete demorou para percorrer, a altura máxima que ele chegou e a distância máxima. Os movimentos envolvidos nesse lançamento foram um movimento uniformemente variado, porque existe a variação da velocidade. E a decomposição desse vetor resultante da trajetória do nosso lançamento é o gráfico, como mostra, no eixo X e o eixo Y. E a gente pode observar que quando a gente dá o play, que forma os pontos, faz um movimento de parábola, que é a decomposição do nosso lançamento. A distância máxima que a gente chegou foi a distância de 17,40 metros, com a altura máxima de 3,49 metros, no tempo de 2,14 segundos. A velocidade do nosso foguete, a gente utilizou esses números para a gente fazer o cálculo e a gente achou a velocidade de 7,95 metros por segundo, que na hora do lançamento, essa foi a sua aceleração, ele foi ganhando essa velocidade, que é metros por segundo ao quadrado, né, no caso, a aceleração. O foguete, ele começa a acelerar na hora que ele é lançado, que ele tem o impulso, né, da pressão dele, e ele começa a acelerar, aí depois de um certo tempo ele começa a perder altitude, porque ele já perde a sua velocidade, ele começa a cair. E esse movimento vai fazer a trajetória de uma parábola. A gente fez a variação do ângulo de 60 e 45 graus, a gente variou o ângulo da base desse jeito, para poder ver como é que ficaria o lançamento, qual a diferença. No lançamento de 60 graus, a gente pode observar que o foguete alcançou uma altura maior e uma distância maior. E quando a gente colocou no ângulo de 45 graus, a gente observou que o foguete não chegou num desempenho igual ao de 60. O desempenho foi diferente. E essa foi a análise do nosso vídeo.